O livro espírita é a mídia de divulgação excelente da doutrina espírita. O espiritismo nasce junto com a publicação da sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. De lá para cá, esse suporte midiático tem ganhado cada vez mais centralidade. A obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de diferentes médiuns e de outros autores. O livro apresenta a doutrina espírita a cada vez mais corações, inspirando inclusive outros tipos de produção midiática. Filmes, webséries, radionovelas, podcasts, entrevistas. Quem aqui não foi ao cinema assistir Nosso Lar, Kardec e tantos outros filmes? Tudo nasce no livro espírita, que deve ser cuidado, ampliado e multiplicado para chegar a cada vez mais pessoas. Como agir, então, para que o livro ganhe cada vez mais espaço na estratégia de sustentabilidade das instituições espíritas? Como cuidar para que o aumento na quantidade não signifique perda de qualidade? Multiplicar para melhor compreender. O desafio da fidelidade na produção literária é o tema do episódio que começa agora. O livro espírita, ele ainda é talvez o meio mais alinhado com o nosso trabalho para sustentar o movimento espírita. Porque a gente não está vendendo doutrina espírita, mas você está vendendo um material, né, de apoio para que divulga a doutrina e que fomenta trabalho, renda, emprego, que a gente tem que contratar pessoas para trabalhar na venda, no cuidado, no manuseio, né, na distribuição. E, de certa forma, aquilo que a gente está trabalhando ali, o conteúdo deles já leva a mensagem espírita. Então, a gente tem preparado, feito cursos de livraria, temos uma parceria aí com diversas editoras e distribuidoras. Os nossos congressos, a gente sempre procura montar um espaço agradável, interessante, de livraria. Então, algumas pessoas, a gente faz alguns momentos, rodas de diálogos, conversas, as nossas lives. A gente trabalhou muito tempo, né, um contexto de livro, apresentava os livros, fazia promoção. Então, o que nos sustentou na pandemia foi a livraria virtual, né, que as lives sempre apresentavam um contexto de um livro ou outro. E hoje, no formato presencial, a gente tem trabalhado para que as casas tenham esse espaço acessível, que geralmente era uma caixinha, um armáriozinho guardado, escondido. Então, a gente tem trabalhado para trazer isso para frente da casa, um ambiente agradável. Então, tem sido assim. Eu acho que ainda tem muito espaço para melhorar no movimento espírita brasileiro em relação ao livro. A gente poderia trabalhar mais e melhor. Da mesma forma, para o movimento espírita que a FEB trabalha o pacto federativo, né, que cada federativa tem um grupo de casas e a gente distribui através da FEB para as federativas, depois para as casas, esse material. Eu penso que na sustentabilidade a gente tem que repetir esse modelo. Né, da FEB como talvez nossa maior editora e principal, ela usar as federativas como um entreposto e, nesse contexto, a federativa fazer um trabalho para atrair as casas para o movimento de unificação e ofertar para ela uma fonte de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é só financeira. Então, se você monta ali um clube do livro, distribui livros de conteúdos bons, você também sustenta o próprio espaço de prática da doutrina, né, e conhecimento da doutrina. Então, eu acho que precisa fazer um trabalho mais orquestrado nesse sentido, né, de a gente pegar um livro, fazer que ele só chegue à casa através da federativa e nesse canal aí estabelece-se laços, elos e um fluxo ativo de ida e vinda de livro. Acho que nesse contexto, acho que tem um trabalho muito grande a ser feito. Cada centro espírita hoje, em Rio Branco, pelo menos a maioria deles, eles possuem uma área de biblioteca e também uma lojinha para que a pessoa que esteja interessada possa comprar o livro espírita. Então, nós temos a orientação de que essa livraria, essa biblioteca, ela não somente tem que ter responsáveis por ela, mas também que esses responsáveis passem também a divulgar aquilo que está lá dentro. Porque muitas pessoas
vão ao centro espírita, assistem a palestra, não sabem que vendem livro, que podem adquirir um livro. Inclusive por um preço módico. Um livro enriquecedor por um preço que você compra até outras coisas que nem importam tanto. Então, a gente tem essa orientação e, inclusive, a gente está com um trabalho, iniciando um projeto, porque nós não temos, em outros estados, nós já vimos que esse projeto já está concretizado, de ter uma área só para o livro. Então, por enquanto, a gente não tem quem, normalmente as casas designam algumas pessoas para cuidar tanto da biblioteca como da loja, mas a gente já viu que há necessidade de termos uma área do livro para cuidar não somente da federação, mas dos centros espíritas. Existe um trabalho na nossa editora, atualmente, que foi o desenvolvimento de uma política editorial. Através do desenvolvimento dessa política editorial, nós temos etapas. Então, há o parecer da viabilidade econômico-financeira, há também o parecer técnico, individuais, para após o conselho editorial dizer se aquela obra é ou não aprovada, olhando todos os aspectos, se ela é doutrinária, se ela contém elementos antidoutrinários, se ela tem uma abordagem mediúnica, científica, de romance, se ela é uma obra para o público infanto-juvenil, se ela é uma obra para o público em geral. Então, por aí, os livros que são da nossa editora passam por essa análise criteriosa do conselho para que eles sejam ou não publicados. Havendo equívocos, aquele que apresenta a obra é convidado à correção, para que ele possa, então, vir a ser publicado pela nossa editora. E os livros que são comercializados na própria livraria da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso também passam por uma análise, para que a gente verifique se esse livro tem a fidelidade doutrinária ou se contém elementos que não são espíritas, da nossa doutrina espírita. E nesse aspecto, não haveria, então, o problema da quantidade representar perda de qualidade, porque com o cuidado das obras que são ali vendidas, nós podemos ter inúmeras obras, como temos, de extrema qualidade. Os livros da FEB, os livros da própria editora nossa, os livros de outras editoras sérias que nós temos ali, levando ao público espírita as obras subsidiárias idôneas de acordo com as obras básicas e o Pentateuco kardeciano. Junto às livrarias das casas espíritas, elas também têm uma parceria com a livraria da FEENTE e os livros a elas são custeados de uma maneira mais em conta, recebendo então parte da renda dos livros vendidos, e não só nesse aspecto econômico da sustentabilidade, elas também têm orientações, sempre que nos pedem. Né? A gente sabe que uma federativa ela não interfere no centro espírita, mas ela orienta o centro espírita. Então, nós também divulgamos aquele catálogo do livro da FEB, onde tem uma infinidade de livros com a súmula, com o resumo, porque aquilo também já dá um norte de segurança de quais livros eu posso colocar à disposição na nossa livraria do centro espírita. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul sempre nos acolheu. E nós temos uma vice-presidente que escreve histórias infantis, que é a Jovina Nevolete Correia. E o primeiro livro infantil que ela, que a Fergues, né, assumiu ali, fez essa parceria conosco, foi sobre o Alzheimer. Então, não existia essa literatura. E hoje já são 4 livrinhos, né, dessa série. Tivemos a Túlia debutando com o livro de memórias aí do EGE, né? Memórias com a Cecília Rocha. Sim. E nós temos feito o quê? Nós temos feito muito contato com o Centro Espírita. Por quê? Porque ainda falta que a gente tenha essa visão de que com a federação, quando você se alia, quando você fideliza ali com a federação, quem ganha é o movimento espírita. Então, muitas vezes, uma editora pode oferecer um desconto maior, mas a gente tem trabalhado nesse sentido. E o lucro, para onde vai? E numa federativa, o que você não ganha é só um investimento para você continuar o trabalho. Então, fizemos também uma parceria com a Fergues, né? Com o Clube do Livro. E ajudou e tem nos ajudado muito. Primeiro, pela segurança da literatura, né?
o outro pela sustentabilidade do centro espírita, porque a federação dá pro centro espírita um valor, o dobro que a federação, para que ela possa garantir a sua sustentabilidade, mantendo as portas abertas. Então, o livro para nós também tem uns 4, 5 anos que virou, assim, um carro-chefe ali para gente. Nós temos uma editora que ela não está, digamos assim, em seu pleno funcionamento, né? Mas a gente tem toda uma orientação com relação à obra básica. A gente tem feito uma divulgação nas Semanas Espíritas. Nós, no Rio de Janeiro, nós temos Semanas Espíritas, a mais antiga tem 80 anos. Né? Então, que funciona justamente em alguns conselhos espíritas de unificação. Então, e esse ano a gente teve assim, uma experiência muito, muito interessante que a gente pôde visitar, a gente pôde acompanhar, né? E a gente vê, dessa forma, a gente vai fazendo a divulgação da obra básica, desses materiais importantíssimos, né, que atuam nessa sustentabilidade, né? Isso é muito importante, da questão da sustentabilidade doutrinária do movimento espírita. Nós não podemos colocar qualquer obra nas nossas livrarias. Nós temos uma equipe, por exemplo, na federação, que quando chega uma obra que não é conhecida ainda, de se passar, né, pelo crivo dessa equipe, olhar se tem aspecto não doutrinário. Se tiver aspecto não doutrinário, nós não vamos colocar na nossa livraria. E nós temos um entendimento a respeito do livro, que é o que nosso querido presidente Jorge Godinho diz: nós não vendemos livros, nós entregamos consolo e esperança. Isso é diferente. Nós não vendemos livro, nós entregamos consolo e esperança. Isso faz uma diferença, da pessoa pegar uma obra espírita e dizer: eu estou aqui, eu vou me encontrar aqui e modificar a sua vida. Então a gente utiliza o livro espírita não como de fato só como uma fonte de renda, porque lógico, a gente vende o livro lá na federação, vende para o movimento, né, repassa os livros, mas a gente sempre com o cuidado de que o lucro maior não está nas coisas materiais, mas nas conquistas do espírito imortal com relação à obra espírita. Então, nós não vendemos livros, entregamos consolo, entregamos esperança, e isso faz uma diferença incrível. Em relação à sustentabilidade da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o livro ele tem sido realmente uma das portas de entrada ali dos recursos financeiros. Sim. As ações desse ano, né, que nós investimos bastante e tem dado muito certo, é você trazer autores, né, de livros recentes ou até de pouco tempo, e você promover palestras, você promove eventos, traz uma arte, você traz uma biblioteca com um fundo musical ali, música clássica agradável para você tomar um café, ver um livro ali. E isso tem dado muito certo a ponto da gente dobrar, digamos assim, o faturamento da nossa livraria, que é pouco, mas proporcional às nossas despesas, isso tem ocorrido e tem dado muito certo para que a gente possa ir pagando as continhas ali do mês. E em relação ao Centro Espírita, o trabalho que hoje ele é muito mais desenvolvido através da área de estudo. O incentivo ao livro, né? Nós temos inclusive atividades semestrais em que você troca livro ali com presentes, a gente estimula muito. A cada sábado de estudo nosso, que no nosso caso é no sábado à noite, nós orientamos os coordenadores para que eles divulguem o livro, um livro que eles pesquisaram, estejam ali presentes divulgando. Recentemente foi criado, mas muito recentemente, Tiago, um trabalho de doação de livro
para os centros. Então, a área, que nós chamamos a área de arte, que é com o nosso irmão Alisson Campelo, ele desenvolveu um projeto em que as pessoas estão começando a doar esses livros e esses livros são destinados para os centros que precisam. Mas há uma casa lá no Rio Grande do Norte, em Natal, muito grande, que faz um trabalho há muitos anos. Sai distribuindo em centros pequenos. É um trabalho isolado, mas um trabalho que atendeu muito ao movimento espírita. Nós sempre tivemos, a federação funciona ainda não integral e oficialmente como uma distribuidora. O movimento é pequeno, Sim. As casas espíritas, a maioria são casas bem pequenas, mas nós temos pelo menos 2 casas de maior estrutura que têm já uma livraria espírita que adquirem através da federação, né? Então é isso aí. E tem também algumas feiras, estamos programando, todo ano programamos uma feira de livro para divulgar ao público, para facilitar, né? Essa divulgação do livro e da feira do livro. Então a gente está trabalhando nesse sentido. É uma distribuidora, mas ao mesmo tempo vende um posto de livros. Sim. Então tem a federação, tem mais 2 centros espíritas, temos 3 que funcionam. Outros são postos que estamos trabalhando para ver se implantamos postos, né, de venda de livros e tal. Mas o movimento financeiro do livro não é determinante para a sustentação. Né? Aí os espíritas fazem daquele jeito, né? Contribuem, depois, né, buscam lá e vão enfiar e mantêm. Então nós mantemos o movimento espírita, né? Que bom. É uma contribuição de cada um, é possível. Mas o livro é importante, nós nos dedicamos a ele, mas ele não tem uma participação decisiva na sustentação financeira nem da federativa, né? Não tem. Entendi. Mas nós estamos trabalhando nessa direção. Vamos ver Um como dia, vai ser. numa próxima temporada, na Quem 5ª sabe? temporada de orientação, Já a gente seja ouve melhor, né? exato, mas essa por experiência enquanto, estamos exitosa. assim, é uma experiência Entendido. que funciona, mas não é assim volume significativo, não. O livro espírita ainda é o grande instrumento de divulgação. Nós temos Maranhão, um dos estados mais pobres da República, se não o mais pobre, com IDHs baixíssimos. Então nós temos muitas pessoas que não têm hábitos de leitura, não estão acostumadas a ler. Então, naturalmente, a venda de livros no Maranhão não é igual à venda de livros em outros estados, com melhores índices de desenvolvimento humano e assim sucessivamente. Mas, como o mais importante é o conteúdo, muitas instituições espíritas em cidades muito pobres recebem da federação doações de livros para montarem bibliotecas. Excelente. Se as pessoas não têm condições de comprar os livros, elas têm condições de, na própria casa espírita, ter acesso a esses livros. E se elas não sabem ler, outros leem para elas. E essas construções são feitas coletivamente. Por quê? Porque, na verdade, não é um negócio, mas um unus, uma responsabilidade assumida de divulgar a ideia espírita, onde o livro é um destes elementos que nós temos. Por isso, se costuma dizer que no Nordeste, na perspectiva da sustentabilidade financeira, o livro não nos sustenta. A gente não conseguiria, dentro de uma política interna dessa, se sustentar pelo livro, porque nós não conseguimos vender o livro como em outros lugares. Mas a gente tem outras alternativas de sustentabilidade, como associados, como as contribuições que às vezes são esporádicas para determinadas atividades fins, as áreas funcionais, sabendo que a federação não tem pernas suficientes, já sabem, fazem os seus chás fraternos, suas pizzas fraternas, e tudo muito fraterno. E fraternalmente a gente faz aquilo que é a coisa mais paradoxal no movimento espírita. A gente faz a sopa que a gente leva para o centro, que a gente mesmo compra para tomar a sopa que a gente fez. Então, a gente vai se sustentando dessa forma, mas com o compromisso de que o livro chegue principalmente às casas espíritas, principalmente nos locais em que nós sabemos que não haverá condição financeira de se comprar. Quanto mais baixo a gente puder apresentar o livro para casa, e alguns sem nenhum tipo de lucro para a federação, porque há obras tão importantes que do preço que a gente compra da FEB a gente passa
A gente não passa por um valor com 10%, 20%, às vezes a gente passa pelo próprio valor. E um exemplo disso são as próprias obras básicas. Perfeito. Porque é o fundamental de divulgação e a nossa responsabilidade fazer com que esse livro, esse conteúdo chegue às pessoas. Como está essa experiência por aí? Já existe uma livraria espírita, uma biblioteca? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus colegas de trabalho espírita para pensar e multiplicar possibilidades sobre essa frente de trabalho. Veja os episódios de orientação ao Centro Espírita no canal da FEB TV no YouTube e conheça os episódios e o documento completo no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!